Boa noite, sejam todos bem-vindos à minha página, né, a nossa página. Hoje o nosso tema vai ser de mãe para mãe. Eu convidei a mãe Carla Suda para estar conosco, para a gente compartilhar as nossas vivências, experiências que tivemos com os nossos filhos na aula online. Então sejam todos bem-vindos. Sempre eu estou aqui na nossa página compartilhando assuntos sobre aprendizagem, alfabetização, sobre desafios com relação a regular a emoção do filho de vocês, principalmente nesse momento que estamos passando. Então sejam todos bem-vindos. Vou estar convidando então agora comigo e para a gente começar esse bate-papo. Então, por enquanto, eu gostaria que vocês me falassem como é que está o som, como é que está a imagem para vocês. Oi, Carla, seja bem-vinda. Obrigada, boa noite. Boa noite. Então, vamos esperando mais pessoas para estar aqui conosco nesse momento. Tá. Tá bom aí a imagem, o som, tá bom? Tudo bem? Tá tudo bem. Tá. Tô te vendo, a imagem tá boa, a conexão está boa. Tá bem, seja bem-vinda. Obrigada. Valéria. Seja bem-vinda a todos que estão, então, aqui conosco nesse momento para a gente iniciar esse bate-papo sobre essa vivência que estamos passando, né, desde março em nossas casas. Foi um desafio para nós mães estarmos dividindo a nossa casa, né, com o nosso trabalho, agora sendo a escola também dos nossos filhos, sobre os afazeres diários que a gente tem. Então, vamos estar compartilhando, falando um pouco de como nós fazemos para os nossos filhos estarem também atentos a essas aulas, de que maneira a gente vai administrar uma quantidade de atividades. Então, é isso que nós vamos conversar agora. Vamos esperar mais um pouquinho. Oi, Juliana. Oi, a Cris está entrando. Ione, sejam todos bem-vindos. Durante o nosso bate-papo, vocês podem estar fazendo perguntas para nós. Eu já tenho 3 perguntas que a Carla já me enviou de algumas mães. Nós vamos responder. Vamos tentar estar respondendo a todos nesse momento também. Carla? Oi. Vamos falar um pouquinho então? Fala para mim quantos filhos você tem. Então. Para a gente começar esse bate-papo. Eu tenho 2 filhos, né? A Gabriele, de 12 anos, e o Miguel, de 5 anos. A Gabriele, de 12, está no 7º ano, e o Miguel, de 5 anos, está no infantil 3, né? Os 2 são de escola particular, né? Não são da escola pública, né? E desde o começo, a escola adotou as aulas remotas, né? As aulas online, né? E a gente tem tentado dar conta, né? Do recado. Só que a gente sempre, como eu já avisei nos outros bate-papos que nós tivemos, né? Sempre no período da manhã ou da tarde, da quarta-feira, eu sempre alinho, né, o que nós vamos falar com o convidado. Então, eu sentei, conversei um pouco hoje com a Carla, né? E ela falou um pouco da diferença que é de administrar as aulas com a Gabi e as aulas com o Miguel, né? Conta para mim qual é e como foi essa diferença. Assim, a Gabriele, ela, como ela é mais velha, né, ela já tem 12 anos, e ela sempre assim, né? Ela sempre foi muito dedicada aos estudos, então foi mais fácil. A gente só teve mesmo que cuidar de equipar, né? Para que ela pudesse ter as aulas online, né? A gente arrumou um computador, né? Um fone de ouvido, uma impressora, né? A gente teve para ela mesmo só que preparar o ambiente, porque ela mesma conseguiu, né? Ela aprendeu super fácil, pegou super fácil, né? Como mexer no aplicativo, como entrar, né? Para ela foi mais fácil. A gente não precisou acompanhar.
né? Foi mais assim, só o inicial dela entrar e ver como é que funcionava a ferramenta e só, né? Assim, ela sempre conseguiu é, participar das aulas, ela não teve problema, assim, né? Para mexer na ferramenta e ter as aulas online. Já o Miguel não. O Miguel, como ele tem 5 anos, ele precisa, sim, do acompanhamento. Ele não consegue ficar sozinho e ter aula sozinho, né? A gente arrumou todo o material, mas se não tiver do lado dele, ele não consegue fazer as atividades, né? Então, assim, para ele foi mais complicado, porque a gente teve que, além de arrumar o ambiente, arrumar as coisas para que ele pudesse ter a aula, né? Eu ainda também tive que arrumar uma forma de estar com ele, porque ele sozinho ele não consegue. Então, assim, no começo foi bem tranquilo, porque as aulas não eram online, eram só aulinhas gravadas, não era todo dia que a professora subia a aulinha na plataforma. Então a gente fazia a hora que dava, não tinha uma rotina, né? Eu Sim. procurava assim, como ele estuda à tarde, eu procurava dar essas aulinhas no período da tarde com ele, mas não tinha uma rotina. Quando passou mesmo, que viu que, né, as aulas remotas iam se estender, a escola Sim. passou a dar as aulas online, né? E aí a professora ela entra no horário, né, de aula mesmo, horário que ele teria lá na escolinha, e aí ela vem dando as matérias. Aí não, e quando foi assim, a gente teve que ter uma reunião na escola para ver, né, se os pais tinham disponibilidade. Essa reunião, por exemplo, não aconteceu para a idade da Gabi. Para a idade da Gabi, eles fizeram um comunicado, olha, a partir de tal dia as aulas vão ser de acordo com a grade horária, o professor, a Gabriela, ela tem um professor para cada matéria, os professores vão entrar no horário deles e vão dar a Então, aula. eles seguiram a grade horária. Seguiram a grade horária, né? Já do Miguel, Sim. não. Do Miguel, antes disso, a gente teve uma reunião com a coordenadora para ela saber se os pais tinham disponibilidade, porque não adiantava, ela só seguia a grade horária se os pais não pudessem entrar e estar ali com as crianças. Então, eles ouviram os pais para saber se os pais tinham condições de estar entrando com essas crianças ou se era para continuar do jeito que estava, com a professora só fazendo as gravações e subindo na plataforma. E aí os pais optaram por, não, vamos ter a aula online, as crianças sentem falta de ver outras crianças, Do sentem falta, contato, né, né? do contato, mesmo que virtual. Uhum. E aí a gente voltou com a aula, ela voltou com a aula online, mas para aqueles pais que não pudessem entrar, ela subiria na plataforma a aula gravada. Tipo assim, a aula que ela deu hoje, ela já subiu lá na plataforma. Então, assim, hoje, por exemplo, se o professor, se a criança não conseguiu assistir, ela tem a opção de assistir depois. Né? E aí Entendi. foi São assim. quantas horas de aula, Carla, para o Miguel? Para o Miguel, ele tem aula, como ele tem aula bilíngue, que o dele já tem o bilíngue, né? Então ele tem aula de 1h30 da tarde até 6h30. Teria, né? Teoricamente seria esse horário. Né? Sendo que assim, de 1h30 às 3h30 a professora regente, 3h30 às 4h20 entra a professora de bilíngue, aí tem um intervalinho, depois entra de novo a professora regente, e vai até 6h30. Só Tá. que não deu certo, as crianças não conseguiam entrar de volta, eles não tinham essa vontade de voltar a ver a professora. E aí ficou acordado dela entrar só o primeiro horário, conseguir dar a matéria, depois entra a professora bilíngue, e aí as crianças que tiverem dificuldade na aula dela, né, elas podem entrar depois, né, depois das 4h20 para tirar as dúvidas. E aí tem dado certo. Entendi. Então, reduziram o horário justamente por conta da atenção da criança, né, no momento da aula online. Isso. Cortou um pouquinho, Ok. Francinha, não consegui entender o que você perguntou. Ok. Então, diminuiu, no caso, o horário da aula do Miguel, justamente pela atenção deles durante a aula online. Isso, assim, para ele é mais complicada a aula online, né? Ele é muito pequeno, e aí rapidinho eles ficam entediados, tem dia que não quer entrar, né? Então, assim, eu acho que a professora tentou uma didática, assim, com um intervalo mais curto, dar toda a matéria, entendeu? Entendi. Ok. O que é importante a gente colocar agora é assim, cada escola
teve que se adequar à melhor forma dos alunos estarem nesse momento com a aula online. Fran, tá cortando muito a sua... Tá cortando muito. Isso. Deixa eu ver a conexão aqui. Só um pouquinho. Tá melhorando? Alô? Melhor? Tô ouvindo. Melhor. Ok, melhor. Vamos Só dar esse feedback aí. Tá. O vídeo Ok. que... Aí, agora melhorou. Assim, Melhorou. ó. Pra Gabriele, ficou ótimo. A Gabriele, ela tem horário. Ela entra 7h20 e tem aula até meio-dia, né? Sendo que 10 horas tem um intervalo. Pra Gabriele, ela não teve problema. Tá? Ela entra o horário, ela acorda todo dia cedinho, toma o café da manhã dela, vem aqui pro escritório, liga o computador e fica. Ela nunca se queixou assim, ai, tô cansada, ai, tá chata. Assim, ela sente falta dos amigos, né? Mas reclamar da aula, que tá muito, né? Ah, eu não quero entrar, isso ela nunca teve, sabe? Agora, para o Miguel, realmente, quando a professora falou assim, olha, a coordenação tá cobrando e a gente vai ter que ficar de 1h30 até 6h30. Ah, eu surtei, eu falei, não dou conta, já pensou ficar de segunda a sexta, de 1h30 a 6h30? Ele fica de 1h30 às 3h30. Ele já fica, né, assim, ele já estressa, ele já cansa, ele já fala, ai, não vai acabar? Ai, já tá acabando, mãe, já pode parar? Imagina se ele ficar de 1h30 até as 3h30, até as 6h30, né? Realmente é muito complicado. E aí foi feita uma reunião de novo, aí as mães pediram novamente, não, de 1h30 a 6h30 realmente é complicado, né, de ficar. Mas assim, né, é aquela, igual eu falei para você, eu não sou professora, né, eu não estudei para ser professora, assim, eu tenho certeza que para ser professora, a pessoa estuda, ela faz uma faculdade, não é à toa, né, ela tem todo um preparo. Então, assim, Sim. eu não estudei para ser professora, não tenho formação acadêmica. Então, no começo foi muito complicado, assim, de saber assim, ah, será que eu estou fazendo certo? Será que é isso mesmo? Será que é essa ajuda que ele precisa? Será que é dessa maneira que eu devo fazer também? Quais são né? os impactos os questionamentos? Disso? A gente se questiona muito, assim, né? Será que é isso mesmo? O que será que vai, né? A sobrecarga disso nele, né? O que pode acontecer no, assim, a área psicológica dele mesmo, né? Assim, poxa, o que vai, né, acontecer? É o medo do impacto emocional na criança, isso, né? O que pode acontecer? Tenho é muito bom mesmo. a fala da Carla agora nesse momento, para a gente poder prestar atenção de que nós somos os observadores nesse processo de aprendizagem dos nossos filhos. Então, olha, só agora que a Carla começou a falar desse desafio da aula online, ela pontuou por 2 vezes que foi procurar a professora, procurou a escola e falou, ó, não, a gente precisa conversar, porque dessa forma não está dando certo. Então aí já é um olhar bem adequado de que nós pais somos os observadores de como vai funcionar melhor para os nossos filhos. Então uma aula de 1h30 até as 18h30, não, a gente não consegue colocar o nosso filho em tanto tempo tendo atenção naquela aula, então a gente precisa reduzir essa atenção. Ao mesmo tempo, a gente precisa que, ou em dupla, ou individualmente, o que for melhor também para a professora, que vocês comecem a tirar dúvidas, no caso dos alunos, do conteúdo que está sendo dado. Então, assim, essa conversa com a professora, e esse olhar dos pais, de falar, ó, não está dando certo assim, nesse momento, ele é o ideal, porque vocês estão observando o filho de vocês em casa. O que eu ia falar antes do som, né, que o som não ficou bom, é que há uma diferença da escola particular hoje para a escola pública. Cada um adotou da melhor maneira, né, até para a escola, para os alunos e para as famílias. Por exemplo, eu tenho um filho também,
ele tem 8 anos, ele está no 2º ano do ensino fundamental 1, e a professora, ela segue a seguinte estratégia. Na segunda-feira, ela já coloca todas as atividades do meu filho na plataforma. É português, matemática, história e geografia. Ela já coloca todas as atividades. Então, a gente consegue se organizar durante a semana para a gente... E tem a entrega para ser feita até domingo. Então, a gente consegue se organizar nesse tempo de segunda a domingo para a gente fazer as atividades. E ele também tem aula pela plataforma, né? Não são gravadas, né? Então, ele tem essa aula, e essa aula é das 10 até as 11h15. Então, ele tem uma aula de 10 às 11h15, de segunda a sexta, e essa aula é justamente para a professora dar aquele conteúdo que ela sabe que realmente nós não vamos ter a didática para a gente poder estar fazendo com a criança. Então, agora, por exemplo, ela está dando multiplicação tabuada. Uhum. Então, matemática, nesse conteúdo, temos certa dificuldade para a gente estar passando da melhor maneira para a criança. Então, ela está dando uma semana inteira para estar tirando dúvida e para estar dando conteúdo de multiplicação. O que é diferente da rede particular, né? A rede particular já adota de uma outra maneira. Então, veja que cada escola, ela vai ver o que funciona melhor para a sua comunidade escolar. A gente falou um pouquinho, então, como é que foi essa experiência, como é que ela entrou dentro da sua casa. Carla, então a gente falou que a Gabi, então, você teve que dar mais, os instrumentos para ela poder estar na aula, né? Fran? Oi, tá ouvindo? Peraí que travou aqui. Ok. Para ela poder estar na aula, travado, né? O meu vídeo está travado? Tá. Ok. Tá certo aí? O meu não tá, né? Aqui. Tá ouvindo direitinho? Não, o seu travou. Travou agora. Ok, mas vamos continuar, que aí sempre tá voltando, então. Então, ela falou um pouquinho, então, da Gabi, que a Gabi foi mais a questão de dar o instrumento para ela, então, ver fone, ver computador, e pro Miguel ter que ficar com ele mais de perto, para ele ter toda essa monitoria. Isso. Fala um pouquinho para mim, qual é a maior dificuldade hoje, o maior desafio desde que começou essas aulas? Assim, a maior, assim, delas, assim, foi saber, assim, a minha preocupação sempre foi assim, né, de saber o que isso assim, o que pode estar impactando na vida dele, né, assim, se ele tá desenvolvendo bem, se é isso mesmo, né, se a gente não tá trazendo um trauma para ele, né, na verdade, porque a gente fica ali do lado dele o tempo todo, né, a gente não tem a paciência que a professora tem, não tem jeito. Tem hora que eu falo, não, Miguel, por favor, desliga aí. E a professora não, a professora tem toda uma paciência, ela repete 10.000 vezes a mesma coisa, né? E assim, às vezes a professora tá lá explicando lá um negócio, aí ele vira e fala assim, ele liga o áudio e fala, professora, sabia que não sei o que, sabe, nada a ver. Então, assim, eu acho que isso na sala de aula deve ser normal. Mas pra gente, a gente não tem essa vivência. Então, assim, no começo, o grande desafio mesmo foi saber, poxa, será que tá certo? Será que tô fazendo certo? Será que isso é bom pra ele? Será que eu não tô criando um trauma e esse menino daqui a pouco fala, meu Deus, não quero mais estudar, não quero mais saber disso. Né? Porque a minha preocupação não foi nem assim, será que ele vai aprender a ler e escrever? Não, porque ele tem 5 anos, né? Ele tá no infantil 3. A minha preocupação mesmo era assim, como é que tá? Porque nessa idade, ir para a escola é mais para ter o contato, né? Saber socializar, o vínculo. Isso, saber socializar com as pessoas, né? Saber, obrigado, por favor, né? Essas coisas. E aqui ele está em casa. Então, a minha maior preocupação era se essa parte também social seria passada. E quando começou as aulas online, que aí ele começou a ver os amiguinhos, e aí ele entra, ele conversa, né, por mais que seja de longe, mas eles estão se vendo, e aí eu vi assim que houve uma melhora, né, ele, não tô sozinho, né, e pra Gabi também, né, pra Gabi eu fiquei muito preocupada assim, será que vai perder um ano, mas
Depois eu fiquei pensando, gente, mas já tá tão difícil, né? Já é tão difícil a gente ter que ficar em casa, já é uma carga, né? Tão grande e ainda cobrar. E eu falei, não vou cobrar. Ela vai estudar no tempo dela, o jeito dela. Se ela falar, mãe, não quero, igual às vezes, o Miguel, às vezes ele fala, não quero entrar hoje. Aí eu vou e sento com ele, eu A converso, falo, resistência, né? E isso, muitas mães colocaram essa questão, que tem muita porque é dificuldade com a difícil. resistência. E o que Muitas vezes eles você não faz quando querem. tem essa resistência, Carla? O Miguel não quer entrar na Então, aula. aí eu converso com ele, aí eu falo pra ele, olha, mas se tivesse na escolinha, se a escolinha tivesse aberta, se não tivesse o coronavírus, você tinha que ir pra escolinha, filho. Não é legal a escolinha? Aí ele fala, mãe, é legal. Eu falei, então, a gente tem que manter pra poder ver a tia Leda, aí porque o nome da professora é Leda, a tia Leda fica triste quando você não entra, os seus coleguinhas sentem sua falta. Eu converso com ele, né? Mas assim, se ele falar, não, não quero, não vou entrar, não quero entrar, eu também não obrigo. Porque se obrigar, aí ele entra chorando, ele entra emburrado, aí ele não quer fazer nada. Aí ele ainda atrapalha a pobre da aula da professora. Então, é tudo assim, se ele não quer entrar, eu converso, eu tento conversar várias vezes, apesar de que assim, no começo, como a gente ficou muito tempo isolado, para ele era até diversão entrar. Ele achava divertida a hora da aula. Né? E aí, como veio fazendo uma rotina, a professora entrando todo dia no mesmo horário, direitinho, né? Aí ele acostumou. Então, assim, hoje é muito difícil o dia que ele não quer entrar. Né? Ele sempre pede, e aí, mãe, ele termina de almoçar, ele fala, já tá na hora da minha aula? Né? É muito difícil dele falar assim, hoje Então, eu não bom, quero assim, entrar. o bom do que você está falando, o que aconteceu? Você estabeleceu já uma rotina com ele. Foi, a gente... Né? Que logo depois do almoço, faz a higiene, e logo a gente já vai entrar para a aula. Isso. O legal agora é que uma das perguntas que a Carla me enviou das mães foi a seguinte, como fazer uma cobrança nos estudos sem deixar algum trauma? Respondendo essa pergunta, é o que a Carla um pouco falou agora com relação a quando o Miguel tem a resistência, né? É conversar mesmo com o filho e permitir que quando ele não estiver bem, estiver com uma resistência maior, que aquele lá não é o melhor momento dele estar participando da aula. Mas deixar claro que, posteriormente, vocês, juntos, vocês vão ter que assistir essa aula, porque ela fica gravada. Então, deixar uma opção para ele. Ok, você não vai entrar agora porque você não está bem, você vai permitir isso para ele, mas isso, lembrando, não pode virar uma rotina, mas o diálogo, neste momento, ele é a melhor solução. Isso. Você vê quando o seu filho está bem para estar ali na aula. A outra coisa também grava, né? Então a gente tem essa opção de assistir depois. E aí teve uma vez até que ele não quis entrar, aí eu falei, mas aí depois a gente tem que assistir a aulinha da tia. Aí quando foi de noite que a gente foi assistir, ele queria interagir, né? Ele queria perguntar, eu falava, você não pode perguntar. Essa aula aí já está gravada, você não participou. Você não quis, lembra? Você não quis entrar, então não tem como você perguntar. Agora a gente só vai poder assistir e fazer a tarefinha que a tia passou. Menina, aí eu acho que ele, sabe, falou, mamãe? Não, então eu não gostei dessa aulinha. Eu falei, tá vendo? Então todo dia a gente tem que entrar. E aí... Então aí então olha só que legal, a Carla acabou de fazer um combinado com ele, é um acordo entre mãe e filho de como vai ser feito. E olha só que experiência boa. No momento ele não quis, a Carla permitiu que ele não assistisse naquele momento, mas quando ele foi assistir a aula gravada, ele sentiu falta de quê? Da interação com a professora, da interação com os colegas, e ele viu que não foi uma experiência boa. Então, tem uma grande possibilidade que isso não se repita. Então, o diálogo, você estabelecer uma rotina, você fazer o combinado com seu filho, nesse momento, ele ainda é o ideal. Outra pergunta que fizeram aqui também é qual é o tempo de concentração de uma criança de 5, 6 anos, né, nas aulas online. Para a criança de 5 anos, ela tem um tempo de concentração de 10 a 25 minutos. De 5 anos, tá? Para a criança de 6 anos, ela tem de 12 a 30 minutos. Vocês podem perceber que quando essas crianças elas estão na escola, a hora da rodinha, que é a hora que a professora começa a cantar as músicas, que ela vai falar o que vão fazer no dia, dura mais ou menos esse tempo.
E aí, logo depois, vão para o intervalo, lanche, então dá aquela pausa para o corpo, dá aquela pausa para a criança, e aí, quando retornar para fazer a atividade, também tem uma duração de 12 a 30 minutos. Que aí você está voltando o tempo de concentração da criança. Então, esse é o tempo que a criança tem realmente. Vamos falar um pouquinho, Carla, da quantidade de atividades. Outra coisa que os pais estão falando muito é que, nossa, são muitas atividades que estão passando. E eu não estou dando conta de cumprir com essas atividades. Conta um pouquinho o que você faz, de que maneira que você faz com o Miguel. Conta pra gente. É assim, realmente tem muita matéria. Não sei na escola pública, né? Mas na escola particular, ela tem... eu sinto que a professora ela tem a obrigação de dar a matéria. Ela tem ali o conteúdo programático dela, ela tem que dar. Então, assim, todo dia, tem dia que é exaustivo, né? É português, é matemática, é artes, é natureza e cultura, e aula de movimento, e aula de não sei o quê. E aí, por fim, ela ainda fala assim, gente, para dever de casa, nossa, esse dever de casa mata. Porque ele não entende. Eles já estão em casa. Eles já estão em casa. Aí fala, para dever... Aí ele fala, mãe, como assim dever de casa? Então, assim, a gente tenta, né, fazer em outro horário, né? Assim, a gente não entrega, às vezes a professora fala, faz o dever de casa, ela passou hoje, eu não faço hoje para amanhã. Eu faço uma hora assim que ele tá mais tranquilo, que ele já tá relaxado, aí eu falo, Miguel, vamos lá fazer aquela tarefinha? Aí ele começa a fazer, se eu vejo que ele, né, tá a fim de fazer, a gente vai, né, até o limite dele. Mas se não, eu deixo, porque já tem muita coisa, já é muita matéria, né, e a preocupação para a idade dele não é para mim, né, assim, não sei as outras, não é conteúdo, eu não quero que ele saia do infantil 3 lendo, escrevendo e fazendo, e sabendo quem é Dom Pedro I, sabendo quem é a obra de não sei quem, não, que é o que dá na escola, né, eu quero mesmo assim, que ele saiba que ele tem uma rotina, que ele tem amigos, que ele tem uma professora, que ele tem que sim aprender, mas que não é a prioridade agora. A prioridade agora é a interação com as pessoas, né? Se ele quiser fazer a tarefinha, ok, mas se ele não quiser, também não tem problema, porque não é isso que vai fazer bem, eu tenho que ser assim, o que vai fazer bem para ele, né, no momento. Então assim, se vai fazer bem, a gente faz, igual ele não sabia ler nem escrever no começo, né, assim que começou a pandemia, do ano, né? E aí, eu comecei com ele, na época, no começo eu fiquei apavorada, meu Deus, ele não vai aprender a ler e escrever, porque era agora que ele ia começar e não sei o quê. Aí, de repente, eu pensei e falei, não, gente, tô ficando doida, não precisa disso agora. Vou deixar no tempo dele. E a gente começou, né, a fazer as atividades da professora, e como eram aulas gravadas, tinha mais tempo, e aí eu sentava com ele, fazia algumas atividades lúdicas. Mas ele aceitou você estar colocando isso também na rotina dele? Isso, ele aceitou, porque ele ficava muito ocioso, e aí ele pegava os papéis e ficava riscando, e ficava, mãe, o que tá escrito aqui? Mãe, isso aqui? Mãe, não sei o quê. Aí eu comecei com ele, falei, não, você quer deixa aprender? Deixa eu colocar um ponto, Carla, agora. O infantil 3 não obrigatório estar colocando a questão da escrita e da leitura agora. Ele está num processo de aprendizagem. Mas só que ele estava pedindo isso para a Carla. Isso. Então a Carla resolveu estimular o filho para esse processo, já que ele queria já estar querendo ler, escrever. Isso. Então ela já incorporou. Lembrando que nesse momento o que os pais precisam fazer é ter essa interação com o filho no momento das atividades, no momento das aulas, de estar perto, dar esse apoio. Muitos pais, principalmente os pais que estão com os filhos no processo de alfabetização, que é da escrita e da leitura, eles estão, nossa, meu filho ainda não está lendo tudo, meu filho não está escrevendo tudo, nossa, ele está lendo muito devagar. Isso é com calma, isso é um processo. Isso não vai ser, às vezes não vai terminar esse ano, esse processo do ler e do escrever. A criança, ela não precisa estar alfabetizada no primeiro ano. Não, tanto para a escola, tanto que para ele vai para a escola particular e para a escola pública,
o processo de alfabetização, ele termina no terceiro ano. A criança, ela pode, até o terceiro ano, ela está pronta para esse processo de alfabetização. Uhum. Lembrando que o ano que vem, quando os nossos alunos vão retornar, se Deus quiser, para a escola, as professoras, a primeira coisa que elas vão fazer, uma avaliação de como estão os alunos. Sim, não, assim, e aí elas vão ter que fazer uma revisão. Olha só, ele vai para o infantil 4. A professora vai ter que fazer uma revisão para o primeiro ano, né? Ah, lá não tem, tá. Ok, dá para o primeiro ano, olha só. Aí ela vai fazer uma revisão do infantil 3 para ela iniciar a matéria e o conteúdo programático do primeiro ano. Então vai ter uma revisão. A professora, ela vai precisar fazer isso. Então, estamos num ano perdido para os nossos filhos. Não, pelo contrário. Os seus filhos estão sim aprendendo de outra maneira, sim. Mas assim, com os pais mais perto, dando esse apoio, dando segurança. Sim, nós falamos também da questão desse retorno, né? Que tem hora que vamos voltar, somente na rede particular, né? Momento que vamos voltar, preparamos tudo, né, para que as nossas crianças voltem, aí vem um decreto, não volta. Como é que você está para essa questão do retorno às aulas? Para a escola, né? Assim, Fran, só assim, para falar da alfabetização do Miguel, assim, tem muita mãe que não consegue acompanhar as crianças, né? Eu consigo acompanhar, né? E o Miguel, ele também ajuda bastante. Mas, assim, é muito difícil, é muito complicado, porque nem sempre a gente está disponível ali para eles, né? E eu vejo, assim, que tem muita mãe que também não tem condições de estar junto, e as crianças realmente, ela sente falta. Tem hora, assim, que a professora fala, vamos fazer não sei o que, e a criança diz, mas eu não tenho ninguém aqui para me ajudar. Eles sentem falta. Porque na escola, na idade deles, tem, né, a monitora que fica ali com eles ajudando. Então, tem a professora e a monitora, né? Tem a professora e a monitora. Então, para eles, nessa idade, realmente eles não conseguem só. Tem que ter mesmo alguém auxiliando. Agora, com a questão da volta, né? Quando a escola sinalizou que iria voltar, eu fui lá na escola, conversei, fui ver como é que estava, se realmente eles estavam preparados para estar recebendo as crianças, né? E aí eu achei que a escola, ela tomou as medidas sanitárias, sim, né? E aí eu cheguei em casa, conversei, perguntei, né, para a Gabriele se ela queria voltar, se fosse voltar, se ela... Né, ela falou, mãe, eu quero voltar. Falei, Gabriele, mas é uma volta diferente, você não vai não pode ficar aglomerando, não pode, né, é uma volta diferente, eu falei para ela. E aí ela falou, não, tudo bem. Então a gente se preparou para voltar, comprei a mochila que a escola pediu, que tem que ser mochila nas costas, comprei a máscara, comprei a viseira, arrumei o álcool em gel para andar na mochilinha, não sei o que, e acabou que a aula não voltou, né? Então assim, eles ficaram um pouco frustrados, mas agora parece que vai retornar. E aí eu já até sinalizei na escola que se houver o retorno, os dois vão retornar, tanto a Gabriele como o Miguel. Lembrando que isso é uma decisão, gente, particular. Então, de cada um. E lembrando que também vai ser um processo gradual. Por exemplo, nem a Gabi nem o Miguel vão todos os dias da semana. Teve todo um cronograma a ser feito. Então, a aprendizagem, porque eu estou levando meu filho para a escola, não vai ter mais aprendizagem em casa. Não. Sempre teve que existir a aprendizagem do seu filho. Isso. Sempre teve que ter a aprendizagem em casa com o filho. Os pais, eles têm que sim acompanhar esse processo de aprendizagem dele. Então, por mais que você retorne com o seu filho para a escola, ele não vai estar na escola todos os dias. Então, a aprendizagem vai continuar em casa, as aulas online também, as atividades também. Ele vai algumas vezes da semana. Então, é importante a gente colocar, porque às vezes a gente pensa, a gente vai deixar o nosso filho voltar para a escola e aí vai voltar tudo à normalidade. Não é assim, não vai ser dessa maneira. E também não é nesse momento que a gente tem que colocar assim, vou levar ele para a escola, que bom, porque
eu não consigo mais estar acompanhando o meu filho. Não, isso vai permanecer, a gente não sabe até quando. Se tiver o retorno de fato, em algumas escolas particulares nessa segunda-feira, vai ser de uma maneira bem gradual. Tem algumas escolas que estão iniciando com a educação infantil, aí na outra semana vai o ensino fundamental 1, na outra o ensino fundamental 2, em outubro com o ensino médio. Mas isso bem gradual. Então, cada turma, as turmas teve algumas que foram divididas em 2 grupos, né? Então, um grupo começa no segundo, o outro vai na terça. Então, a criança vai mais ou menos umas 3 vezes na semana para a escola. Não, e com sim. e com todos os cuidados também. Mas isso é uma coisa bem particular. O que a gente quer deixar aqui no nosso papo agora é que a aprendizagem de casa, ela vai permanecer. E ela tem que continuar, e vocês dão apoio para o filho de vocês, nas dificuldades que eles vão ter. Mas claro que agora o contato vai ser maior com a professora, o contato vai ser maior com os colegas, e isso é importante, principalmente na idade do Miguel nesse momento, né? Sim, assim, na área didática, né, assim, por conteúdo, até a professora, ela dá esse feedback pra gente. Ela fala que o Miguel, ele teve um desempenho excelente, né, mais do que o esperado, né? Mas eu fico preocupada, assim, e na área, né, social? Como é que vai ser? Porque essa volta é um novo recomeço, né? É uma nova adaptação. Ele não vão ser todos os dias que ele vai ter aula, vai ser alternado, eles separaram a turma. Então, um dia ele tem aula presencial, outro dia ele tem aula online. Então, assim, e eu quero, né, são novos desafios agora, né? Para ver se ele vai se adaptar, para ver se ele vai conseguir voltar a ter esse contato, como é que vai ser. E aí a gente vai avaliar tudo de novo. Se ficar bom, a gente vai deixar. Se não ficar bom, ele vai voltar só para as aulas online, né? Então, assim, vai ser tudo avaliado. A Gabriele mesmo, assim, eu vejo assim que ela teve um desempenho também, ela melhorou muita coisa, assim, a autonomia dela, né, nas aulas, para estar praticando essas aulas online, né, assim, até no quesito responsabilidade, porque a gente não tem como ficar o tempo todo do lado dela, né, 7h20, ela entra aqui na aulinha e fica até meio-dia. Então, Lembrando que ela está no 7º ano, tá, Isso, gente? ela tá Para quem entrou depois, ela está no 7º ano. Eu não fico com ela o tempo todo. Então, assim, ela teve sim que ser mais responsável a nível de, não, se eu não assistir essa aula, se eu não prestar atenção nessa aula, né, só depende de mim, só depende dela. Ela não tem, né, outra coisa que possa tirar a atenção dela, né? Então, assim, ela se tornou, assim, uma criança muito responsável. Ela se vira, se a professora não consegue subir a matéria, ela entra lá, ela conversa, ela manda um e-mail para a professora, assim, até nas provas, né, que às vezes precisa fazer um recurso, ela entra, ela espera a professora disponibilizar a prova, ela entra, ela debate quando ela está com alguma dúvida, coisa que ela não fazia sozinha antes, né? Quando estava presencial. Presencial, ela precisava mãe, olha, a questão tal, precisa de recurso, não sei o quê, a gente... Né? E agora não, quando eu fico sabendo, ela já entrou com o recurso já foi julgado, ela já até recebeu a nota, né? E assim, ela tá mesmo, ela não vem perguntar nada, o máximo que ela vem, às vezes, reclamar é se a internet cair. Então, assim, eu vi que ela deu um amadurecimento, sabe, assim, foi muito bom, para esse lado dela foi muito bom, né? Essas aulas online. E para o Miguel, assim, a professora falou que eu estar ao lado dele, cuidando, né, sempre estando ali, ele deu realmente uma melhorada. Ela fala, nossa, Carla, os desenhos dele não era assim, não era sempre que ele queria. E na sala lá, ela falava, nossa, o Miguel é muito difícil, tem dia que ele não quer fazer a tarefa, tem dia que ele não quer estudar. E aí eu falei, olha, eu vejo isso aqui também, mas a gente dá uma contornada. A gente conversa e ele vai fazendo. E ela falou, nossa, o Miguel melhorou demais. Ela falou, os desenhos dele, realmente, né? Quando a gente pega, no dia a dia a gente não vê, mas aí eu fui sentar para olhar, né, o materialzinho dele desde o começo e realmente a gente vê a evolução. Então, é gratificante, sabe? É difícil, é complicado estar ali do lado,
né? É um momento que a gente tem que, né, reservar para eles, mas quando vem o feedback é gratificante. É saber assim que, poxa, eu acho que eu devo estar acertando, né? E nós sabemos que os desafios são muitos, não é que foram, são muitos, né? Porque a gente oscila muito de emoção, de sentimento. Então, nossa, essa semana eu não estou conseguindo prender a atenção do meu filho em frente à aula, que eu estava conseguindo antes. Uhum. Então, senta, conversa com seu filho, faça escuta com ele. Isso. O que a Carla fez com o Miguel, permita que ele não assista aquela aula naquele momento, porque ele não está bem, mas faça um combinado, tá bom, você não vai assistir agora, mas nós vamos ter que assistir a aula gravada. O que aconteceu? Ele sentiu falta da interação com a professora e com os colegas, mas foi um combinado que foi feito. Você permitiu naquele momento. A gente tem uma quantidade de atividades enorme, muito grande. O que eu faço, né, com a quantidade de atividade? E a Cristiane colocou que, além das atividades do livro, a escola ainda passa folhas avulsas. Isso, toda quarta eu tenho que buscar folhas avulsas lá na escola. Passa folha avulsa, então como é que eu vou dar conta? Vocês vão dar conta conforme a rotina de vocês, o que funcionar melhor para ele. Isso. E isso tem que ser conversado. Isso. Não tem outra. E isso tem que ser conversado com a professora, tem que ser conversado com a escola. Então, várias crianças que estão em atendimento comigo, uma das maiores queixas são a quantidade de atividade que não estavam conseguindo cumprir. Então, a gente marca uma reunião com a professora e a coordenação e a gente fala, a mãe não está conseguindo cumprir. Mas por quê? Porque ainda ela não está conseguindo ter ele com a atenção presa naquele momento, naquela atividade, ou ele não quer fazer naquele momento, então eu vou atrasar um pouco, às vezes, para entrega. Tudo é uma conversa, tudo é uma negociação. Lembrando que agora vocês, pais, vocês são os observadores dos filhos de vocês na aprendizagem. E eles estão dentro da casa de vocês também. Então, da mesma forma que a professora ela vê o que funciona melhor para a turma dela, vocês vão ver também em casa o que funciona melhor para o filho de vocês nesse momento. Então, os desafios não é que foram muitos, são muitos ainda. E a gente está se adaptando, porque nós, seres humanos, e as crianças, a gente oscila muito nessa questão das emoções, dos sentimentos. Tem dia que eu tô bom, tem dia que eu não tô, repetindo isso de novo. E a fala da Carla, ela falou bem no início, que eu achei super legal, é que, eu até anotei, mas ela repetiu aqui, não foi o que eu escolhi ser professora. Não é a minha vocação. Não é. Não é. Então, assim, será que eu estou fazendo certo? No início, esse foi o pensamento, né, Carla? Será que eu tô passando essa matéria como deve ser passado, de fato? Então, assim... pode falar. Assim, igual essa carga de atividades e a gente obrigar as crianças a fazer, não, tem que fazer, não sei o quê. O medo, assim, daqui a pouco ele tem aversão, né? Não, é uma obrigação, tipo castigo, né? Eu não quero que ele fique achando que isso é um castigo. Meu Deus, fazer dever e sentar lá e ficar, né? Que castigo que eu fiz para merecer. Não, sabe? O meu medo é... Porque senão a criança daqui a pouco não quer estudar mais, né? Não quero, não gosto, isso é ruim, isso é chato. Então, assim, não pode ser uma obrigação. Por mais que a gente saiba que é uma obrigação, eles não têm que entender que é uma obrigação, você é obrigada a fazer. E ele tem que fazer, eu tenho que fazer porque eu preciso no fazer. Momento dele no também. momento dele, né? Assim, para poder até assimilar, porque eu já reparei assim, já aconteceu, não vou falar que não, dele ter que fazer e eu falar, não, Miguel, tem que fazer porque tem que fazer, meu filho. Isso aí é dever, é tarefa, e aí ele faz porque está sendo obrigado. Ele não assimila tanto quando ele quer fazer de boa vontade. E lembrando também que nós, mães também, a gente tem um momento que a gente tem que permitir. Hoje eu não estou bem para ficar do lado do meu filho. Na aula.
Eu não estou me sentindo bem. E pode ter certeza, se você está desse jeito, permita que nesse dia você não acompanhe o seu filho. Filho, hoje não vamos ter aula, se você precisa estar do lado dele, igual a Carla tem que estar do lado do Miguel, permita você falar isso para o seu filho, falar, hoje a mamãe não está bem, então aí nós vamos assistir a aula gravada e vamos fazer as nossas atividades. Permita também, não é só com a criança, é com você também. Porque senão não vai dar certo. Então você vai ficar irritada, às vezes você vai gritar com o seu filho e não era o momento de você estar fazendo isso. Então é ver o que funciona melhor na rotina de vocês, no dia a dia de vocês. Eu acho, a Érica, ela colocou aqui que todo dia é um desafio. E é isso mesmo, todo dia é um desafio, todo dia é você ver o que vai funcionar melhor naquele dia. Com os compromissos da gente, com a rotina que vamos ter naquele dia. Por mais que as aulas estejam marcadas, mas veja como é que vai ser o seu dia. Como é que vai ser a sua rotina. Eu vou dar conta de acompanhar o meu filho está bem naquele momento. Nossa, são muitas atividades. Olha a quantidade de atividade. Começa a distribuir essas atividades na semana e ver se você vai conseguir cumprir. Eu não vou conseguir. Entre em contato com a professora já. É Sim. Isso. Eu acho que esse é o caminho. Então, assim, hoje o que quando eu convidei a Carla para vir aqui fazer esse bate-papo, era justamente para ela mostrar a vivência de uma mãe de 2 crianças, né, em série totalmente diferente, uma no 7º ano, o outro no infantil 3, mas ela trazer a vivência dela e que a cada dia é um desafio. As Sim. aulas online, fazer as atividades. E assim, vocês ouvirem que isso foi colocado de uma maneira tão repentina dentro da nossa casa, que até hoje a gente está tendo que se adaptar, mas que é possível. Né, Carla? Com a escuta, você ouvindo o seu filho, você acolhendo o seu filho, você permitindo naquele momento não, naquele momento vamos fazer juntos, esse aqui não é o melhor momento. Então, é vocês ver o que funciona melhor, então, na rotina de vocês. Então, Carla, eu queria agora agradecer a sua presença. Obrigada. Agradecer ao convite. Né? Eu que agradeço o convite. Não, muito obrigada por você trazer a sua vivência de mãe num momento muito difícil pra gente. Mas é um momento de ótimas vivências. Eu falo que quando tudo acabar, nossos filhos vão sentir falta de estar em casa com a gente, ao nosso lado, e por mais que sintam falta dos colegas, eles vão sentir a nossa falta, esse apoio. E pode ter certeza, isso vai ficar gravado na memória deles. E teve sim essa pandemia, que de repente eles não puderam voltar à escola, à sala de aula, ter contato com os colegas, mas ao mesmo tempo teve uma vivência familiar muito maior. Sim, com certeza. Minha mãe sentou do meu lado, a minha mãe me ajudou nas minhas dificuldades, nós fizemos várias atividades diferentes, e isso tudo vai ser contado em sala de aula para a professora. Então, eu queria deixar essa mensagem de que a aprendizagem, ela pode ser feita de várias maneiras. E a vivência que vocês estão fazendo em casa, apesar de todas as dificuldades, de todos os enfrentamentos que estamos passando, seja de estabelecer rotina, de quantidade de atividades, seja de colocar o nosso filho na frente do computador, quieto, assistindo a aula, isso tudo tem uma vivência. Isso tudo é uma aprendizagem. E eles estão aprendendo. Várias Sim. escolas agora, nesse momento, estão postando retorno de várias avaliações de escolas. E, assim, o retorno está sendo muito bom. Tem alunos ainda com dificuldades? Sim, mas lembrando que essas dificuldades estão sendo pontuadas pelas professoras e no retorno, quando esses alunos retornarem, elas vão rever novamente, elas vão precisar para que comece a próxima série, para que comece o próximo ano. Então, assim, não se preocupe, mas
faça os combinados, estabeleça uma rotina, converse com o filho de vocês. Eu acho que esse é o essencial. Vou deixar a Carla se despedir. Vou deixar a Carla agora se despedir, então. E mais uma vez, obrigada. Não, eu que agradeço, Fran, assim, né, o convite. Eu fiquei um pouquinho nervosa, porque, assim, é aquela, não nasci na era tecnológica, não sou youtuber. Eu falei, meu Deus, como eu vou fazer isso? Conversar com alguém, fazer uma live. Mas foi bem legal, foi bem tranquilo, assim, é bom conversar porque a gente sabe que tem mais mães passando por isso, né? Nós não estamos sozinhas, né? Os desafios, né? Aquele dilema de tô fazendo certo, porque toda mãe é assim, né? A gente nunca sabe se a gente tá acertando. A gente tenta, né, acertar, mas é errando que a gente sabe se tá acertando ou não. Então, assim, é muito difícil. E essa conversa é boa porque, né, tipo, né, tô conversando, tô compartilhando meus problemas sobre isso, e é bom, sabe? Isso é muito bom. Então, muito obrigada, Francine. Pode ter certeza que toda vez que precisar, vou estar aqui também. Pode contar comigo, viu? Tá, joia. Eu queria agradecer a todos que tiveram presente nesse bate-papo. Queria agradecer as perguntas que enviaram. Espero que a gente tenha respondido todas. Continue, então, acessando a minha página. Lá, então, toda semana eu coloco conteúdo novo sobre alfabetização, sobre aprendizagem, sobre as emoções. Então, continue, então, com a gente. Obrigada, Carla. Boa noite. Obrigada a todo mundo, então. Boa noite, gente. Tchau, Obrigadão. Então.